Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto infantil da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. Quem vai começar o nosso culto com um cântico muito lindo, chamado Deus é Bom para Mim, é a tia Isabelle. Isabelle, com você. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele vou. Deus é bom pra mim. E agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa oração de louvor, para louvar ao nosso Deus que tanto nos ama e tão bem cuida de nós. E quem vai fazer essa oração de louvor é o nosso querido Davi Benicasa Stallone. Com você, Davi. Vamos fazer uma oração de louvor? Deus, te louvamos porque o Senhor está sempre conosco, te louvamos por esse culto, te louvamos pelo ar que respiramos, pelo nosso alimento, por tudo e também por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado por esse culto que nós estamos tendo novamente e por esse domingo. Em nome de Jesus, amém. Davi, muito obrigado pela sua oração de louvor, muito abençoadora. E agora, pessoal, a gente vai fazer a leitura bíblica do mês. Tá? A leitura bíblica do mês de fevereiro é o Salmos 24, do versículo 1 ao 6. E quem vai fazer essa leitura é a Turma Juvenis por Cristo. Muito bacana o jeito que eles fizeram a leitura, com a Sara, o Davi e a Beatriz. É com vocês, pessoal. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Ficou muito legal a forma como fizeram a leitura bíblica aos três, Davi, Sara e Bia. Meus parabéns, ficou muito bacana. E o versículo de memorização, o versículo para a gente memorizar esse mês, está em Salmos, é o versículo 1a. Quem vai fazer essa leitura para a gente é a turma Sementinhas de Jesus, com o Ian, a Cecília e o João. Vamos lá, meus queridos? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Salmo 24. Muito legal a participação do João, da Cecília e do Ian, nos ajudando a memorizar o versículo 1a do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Muito obrigado pela participação de vocês. Só que, pessoal, a gente também gostaria de recordar alguns versículos que a gente memorizou nos meses anteriores, para reforçar cada vez mais. E quem veio ajudar a gente a recordar um desses versículos é a Heloísa. Elo, vai lá. Oh, como é bom e agradável viveres unidos os irmãos. Salmo 133. Elo, muito obrigado pela sua participação. Espero que você continue nos ajudando a recordar de outros versículos nos próximos cultos. O convite está feito, tá? Pessoal, e a gente vai fazer agora a nossa oração de gratidão e súplica. Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele tem nos dado, assim como também pedir, né? Pedir o que a gente precisa, o que está no nosso coração. E quem vai fazer a nossa oração de gratidão e súplica é a Maria Luísa, nossa querida Malô. Na sequência, a gente vai ter uma belíssima mensagem conduzida pela tia Ana Carolina. É com vocês. Oi, agora eu vou fazer uma oração de gratidão. Papai do céu, muito obrigada pela sua vida. Senhor, quero te pedir que o Senhor ajude as pessoas e as crianças lá de Petrópolis, que o Senhor dê um abrigo para elas. Senhor, quero te pedir por tudo, pelo mundo que você criou para a gente. Senhor,
te pedir por tudo, porque esses ensinos maravilhosos. Muito obrigada por tudo. Pelo lugar que nós respiramos. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês, para que nós possamos continuar a aprender e a refletir sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus deseja para as nossas vidas. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês têm o hábito de ler o boletim do nosso culto infantil? No boletim, vocês vão encontrar informações sobre a liturgia do nosso culto, ou seja, a ordem das partes do nosso culto. Além disso, também há informações sobre os aniversariantes do mês. E na primeira página, vocês sempre vão encontrar uma história com uma aplicação prática sobre os ensinamentos de Deus. Ao longo do mês de fevereiro, nós temos aprendido sobre a importância de cuidar do mundo que Deus criou. Tio Eduardo contou para vocês a história da criação do mundo. E o tio Idiomar enfatizou a importância da gente cuidar das águas, dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, pois eles são essenciais para nossas vidas. Hoje, nós vamos aprender sobre a importância de cuidar dos animais. No boletim desta semana, vocês vão encontrar uma história justamente sobre este tema, escrita pela tia Sandra. Nela, nós conhecemos irmãos gêmeos, Lúcia e Marcos. Ué, tia Carol, irmãos gêmeos? Como assim? Gêmeos não são irmãos que são exatamente iguais? Depende. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de gêmeos? No caso de Lúcia e Marcos, eles são gêmeos bivitelinos, por isso que eles podem ser diferentes. A título de curiosidade, os gêmeos que são exatamente iguais, eles são chamados de univitelinos. Lúcia e Marcos, eles não são diferentes só na aparência. Eles também têm gostos, preferências diferentes. Por exemplo, Lúcia gosta de praia, Marcos gosta de campo. Lúcia gosta de surpresas, Marcos não gosta, ele gosta de ter tudo bem planejado. Um dia, a escola em que Lúcia e Marcos estudavam decidiu realizar uma excursão. Vocês sabem o que é uma excursão? É um passeio para estudo e observação. É como se fosse uma aula fora da escola. Então, as crianças, os adolescentes vão com os professores, por exemplo, para um museu, para um planetário, para um aquário. No caso da escola de Lúcia e Marcos, a excursão era para o zoológico. E essa foto que eu coloquei aqui é a entrada do zoológico aqui da nossa cidade, do Rio de Janeiro. As crianças ficaram super animadas com a sugestão da escola. E Marcos, ele teve uma ideia. Na casa deles havia alguns livros com várias informações e fotos sobre os animais. Esses livros são chamados de enciclopédias. E ele sugeriu que ele e a irmã lessem esses livros antes do passeio. Apesar de preferir surpresas, Lúcia achou que era uma boa ideia, pois quando ela chegasse ao zoológico, ela iria conseguir identificar mais rapidamente cada espécie. Quando eles começaram a ler o livro, eles se depararam com uma palavra que eles não conheciam. Extinção. Vocês conhecem essa palavra? Vocês sabem o significado? Extinção significa não existir mais. Lúcia e Marcos ficaram atônitos, assustados.
Não só porque eles descobriram que vários animais, né, correm o risco de desaparecer, de serem extintos, como, por exemplo, o panda, o leopardo, o rinoceronte, o gorila e vários outros, mas também porque tem alguns animais que já não existem mais. É o caso, por exemplo, do dodô. É um pássaro que ele já foi extinto, ele não existe mais e a gente só tem como conhecer esse animal por causa de figuras, de imagens antigas. Nos livros, nas enciclopédias, também havia uma informação muito importante, que a extinção das espécies está relacionada à falta de cuidado do homem com o mundo. Por exemplo, destruição das florestas e a poluição do ar, da água, a poluição do solo, a falta de cuidado do ser humano com o mundo. As crianças ficaram muito tristes com essa informação. Como é que as pessoas podem não cuidar de um mundo tão perfeito que Deus criou? Essa história, crianças, ela nos remete a diversas passagens bíblicas. A Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, inclusive os animais, e que Ele cuida do mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, e vamos fazer a leitura? O texto bíblico diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Crianças, esta frase foi dita por Jesus. Ele estava em uma montanha, em um monte, perto do Mar da Galileia, ensinando aos seus discípulos. Uma multidão, inclusive, se aglomerou para ouvir Jesus falar. Afinal de contas, quem iria perder a oportunidade de ouvir os ensinamentos do Filho de Deus sobre como nós devemos nos comportar para agradar a Deus? Esses ensinamentos, esse sermão de Jesus é conhecido como o Sermão do Monte. Jesus afirmou que Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele cuida de tudo que há no mundo, inclusive dos animais, do menorzinho ao maior. Deus cuida das aves, das plantas, de tudo que há no mundo. Deus fornece o alimento necessário para a sobrevivência e a reprodução dos animais. Como amigos de Jesus, discípulos de Jesus, nós devemos cuidar da obra de Deus, cuidar dos animais. Inclusive, nós devemos nos lembrar que Deus criou o homem, nos criou para cuidar da sua obra, para cuidar do mundo. Infelizmente, nem todas as pessoas entendem isso. Pelo contrário, elas não se preocupam em cuidar da natureza, cuidar dos animais. Tudo isso por causa da maldade e do pecado. Nós não podemos ser assim. Pelo contrário, nós, cristãos, amigos e discípulos de Jesus, devemos nos comprometer com o cuidado do mundo. Nós devemos ser diferentes, fazer a diferença nesse mundo e seguir os ensinamentos de Cristo. E como nós podemos proteger os animais, cuidar dos animais? Duas questões fundamentais. A primeira, educação ambiental. Por exemplo, nós podemos conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos sobre a importância de cuidar dos animais. Nós podemos adotar um animal que estava sendo maltratado. Nós não devemos comprar nenhum tipo de animal, inclusive porque há pessoas que vendem animais ilegalmente, tá? Isso não é permitido. Nós podemos também plantar árvores, porque quando a natureza ela volta a crescer, ela vai ser positiva e ajudar no cuidado dos animais. E um segundo
segundo ponto muito importante que nós, como cristãos, devemos fazer é orar. Sim, nós devemos orar para pedir a Deus que mais e mais pessoas se preocupem e ajudem a proteger os animais, ajudem a cuidar desse mundo tão lindo que Deus criou e tudo que nele há. Crianças, Deus nos ama, Ele ama cada um de nós e Ele também ama tudo que Ele criou. Então, vamos deixar Deus feliz e usar todos os nossos esforços para cuidar com amor e carinho dos animais? Conto com vocês, tá bom? Um beijinho para vocês e até a próxima. Tchau! Malu, muito obrigado pela sua oração, belíssima oração. Tia Ana Carolina, muito obrigado por essa mensagem abençoadora que você preparou para esse culto infantil. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E agora, pessoal, o momento do nosso cântico. Quem vai trazer o cântico para a gente é a tia Isabela. E esse cântico, ele ajuda a gente a entender o que é bom para a gente crescer. E com certeza vai incluir a gente orar, ler a Bíblia, cantar e amar a Jesus. Tia Isabela, com você. Comer, comer pra fortificar, correr, pular pra forças ganhar, crescendo, crescendo, criança feliz e forte, bem forte ficando. Cantar, orar, falar com Jesus, a Bíblia ler pra amar a Jesus, crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortificando com Cristo. Crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortificando com Cristo. Pessoal, chegamos ao fim do nosso culto infantil. Um culto extremamente abençoador, que foi preparado com muito amor e carinho por tantas pessoas que vocês viram que participaram desse culto. A gente só tem a agradecer a Deus pela vida de todas elas. E agora, quem vai fazer a oração do Pai Nosso é a tia Bianca, a mãe do Davi e do João. E na sequência, quem vai trazer a bênção pastoral para a gente é o nosso querido reverendo Diego Stallone. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês e até o próximo domingo. Olá, vamos orar o Pai Nosso? Vamos cruzar os nossos dedinhos, fechar os nossos olhinhos e falar com Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nunca deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. É isso, chegamos ao fim de mais um culto, mais um momento abençoador de aprendizado na palavra do nosso Deus, de música. É muito bom a gente poder se ver, ainda que seja pela tela. De repente você que não está podendo vir nesse período para estar aqui conosco presencialmente, é uma alegria poder abençoar você. Aliás, é por isso que eu coloquei aqui também a vista diferente. Normalmente nós filmamos aparecendo a parte da frente da igreja e hoje está aqui o visual da nossa igreja para poder abençoar você também, viu? Vamos receber então a bênção do nosso Deus? Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.